Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para iniciar o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. São 20 horas e 30 minutos. Feliz em estar com vocês. O Grupo Espírita Guerreiros de Cristo fica muito satisfeito em poder ajudar a todos, em estarmos juntos, unidos, em mais esta jornada de aprendizado. Que Jesus nos fortaleça, que todos nós possamos aproveitar bastante, crescer muito neste nosso estudo de hoje. Sejam bem-vindos, vamos iniciar aí os nossos trabalhos com umas perguntas que eu elaborei para vocês aqui. O nosso trabalho de hoje se baseia na influência dos espíritos sobre nós. Então, estou lançando aqui uma enquete. E eu queria ver a resposta de vocês aí. Somos poucos, mas depois a gente repete para a turma aí. Então, vamos lá. A enquete está aí ao vivo. Mais gente chegando aqui. A enquete está aí lançada para vocês ao vivo. Queria que vocês respondessem aí antes da gente entrar no tema. Enquanto o pessoal está acabando de chegar, por gentileza, manifestem-se aí, por favor, sim ou não. Os resultados só virão para mim, tá? Podem votar aí à vontade. Eu não vou publicar os resultados aqui para vocês, não. Tá certo? Vamos lá. Muito boa noite aí aos que estão chegando agora, com quem eu ainda não tinha falado. Nós estamos só em 6 pessoas hoje. Acho que a chuva deu um pouquinho de preguiça na turma aí, com essa esfriada que deu no tempo, né? Não podemos nos esquecer que nós estamos aqui para aprender, então o tempo também é importante para todos nós, né? Vamos lá, gente. Responda aí a nossa enquete, por favor. Nenhum voto ainda? Por favor, vamos lá. É só vocês usarem aí a lateral, onde existe o chat. Aí lá no cantinho tem um símbolo assim, um triângulozinho. São as enquetes, elas estão ao vivo lá. Eu fiz uma para vocês. Vamos lá, por gentileza. Meus queridos, então, enquanto vocês votam aí, vamos iniciando a nossa aula, que a ideia hoje é tratar a influência dos espíritos sobre nós encarnados, né? A natureza dessa influenciação deles sobre nós e algumas formas possíveis da gente neutralizar esse trabalho negativo deles sobre todos nós, tá certo? É um trabalho muito corriqueiro nas casas espíritas a gente falar sobre isso, porque, como faz para ver a enquete? Bom, aí no cantinho, Elaine, no alto aí tem as pessoas participando, tem o chat, e mais à direita tem um símbolo novo aí com um triângulozinho, tá? É só vocês entrarem nesse triângulozinho e enquetes, e aí ela vai aparecer para vocês aí, tá bom? Vamos nessa. É um recurso novo, eu estou lançando hoje para vocês aqui, para a gente aproveitar, né, para ir batendo um papinho. Como eu ia dizendo, a gente já estuda muito isso nas casas espíritas nossas, é a questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos aqui encarnados. A verdade da resposta, simplificadamente, é a seguinte: claro que eles influenciam. Na verdade, são eles que nos governam aqui, tá? Então, importante a gente se lembrar o seguinte: nós temos dentro de nós desejos, anseios, vontades, né? Então, existem os desejos que nós damos mais crédito a eles, são os nossos desejos centrais, né? E esses desejos, eles são captados pelos espíritos, ainda que sejam íntimos, sejam desejos profundos nossos, eles são captados pelos espíritos. Tem alguma movimentação aqui? Deixa eu ver se vocês conseguiram achar. Então, é importante que a gente se prepare da seguinte maneira: além dos nossos pensamentos comuns, nós temos aqueles desejos íntimos, aqueles movimentos que a gente não passa, às vezes, para ninguém. Mas os espíritos captam, porque no mundo espiritual, mais gente chegando, no mundo espiritual a gente não tem esses segredos. Não conseguimos esconder atrás de uma máscara física
os nossos pensamentos. Então, esses pensamentos são facilmente captados pelos nossos irmãos. E eles utilizam desses pensamentos, dessas nossas fraquezas, dessas nossas vontades muito profundas, e essas vontades, eles trabalham em cima delas para nos convencerem, para nos influenciarem, nos levarem, às vezes, a fazer coisas que a gente não faria naturalmente. Então, é importante que a gente pense nisso, tá? É muito bacana a gente se lembrar, e isso está bem na moda aí ultimamente, né? Dessas nossas redes sociais. Nós estamos usando uma aqui agora para a gente se comunicar. Mas vocês já observaram que, do nada, às vezes você entra em uma das suas redes sociais e aparece ali a oferta de alguma coisa que você gostaria de comprar ou que você gostaria de fazer? Da onde eles tiram isso? Então, é interessante a gente pensar, óbvio que de uma maneira bem rudimentar, a gente comparar isso com a influência dos espíritos sobre nós. Olha só que bacana, a gente entra aí na internet, alguma pesquisa qualquer, e você olha lá, por exemplo, uma bicicleta. E olhou aquela bicicleta, deu uma pesquisada dentro dela, viu as características daquele produto, desistiu e pronto. Aí, do nada, você entra depois, mais tarde, no Facebook, ou no Instagram, ou algum desses lugares assim, e aparece uma propaganda de bicicleta para você. Você fala, olha, que coincidência, eu estava olhando a bicicleta mais cedo em outro lugar. Não é coincidência, porque existem nestas mídias sociais um negócio chamado algoritmo. Então, ele pesquisa profundamente em todos os nossos... todos os caminhos que nós utilizamos nas redes sociais, todas as nossas pesquisas, buscas, tudo que a gente gosta, tudo que a gente já comprou, tudo que a gente olhou e não comprou, enfim, toda a nossa vida ali na rede social é monitorada por esses algoritmos. Por isso é importante a gente esconder as coisas, não deixar nada aberto, que a gente não queira que os outros vejam. Aí o que acontece? Eles começam a jogar aquelas coisas em cima de você, e a gente vai olhando aquilo, vai olhando, até uma hora você compra a bicicleta. O que eles conseguiram ali? Influenciar o nosso pensamento no caminho que eles queriam, que era fazer a venda de um produto. Todos os sites vendem alguma coisa. Então, eles venderam aquele produto para você através de uma influenciação feita em cima de algo que você manifestou de alguma maneira como sendo um desejo. E esse era um desejo, talvez não fosse o desejo central seu, o seu desejo mais importante, mas era algo que você queria ainda assim. Então, eles captaram aquela informação, trabalharam aquela informação, jogaram aquilo sistematicamente nos seus caminhos da rede social, até o momento em que você, desavisadamente, acaba comprando. Então, é interessante a gente observar isso, trazendo para a nossa realidade de hoje, do nosso estudo, que isto é o trabalho que os espíritos fazem. Os bons espíritos nós vamos deixar de lado por enquanto, porque eles não fazem, eles não trabalham assim. Mas os espíritos que querem nos prejudicar, aqueles irmãos que nós deixamos prejudicados antes pelo caminho, irmãos que foram nossos desafetos anteriores, irmãos que prejudicamos, a quem nós causamos dor ou sofrimento, ou fizemos algum mal qualquer em outra passagem aqui, né, outra encarnação, enfim, esses companheiros que nós deixamos aí pelo caminho captam os nossos desejos, e além da raiva, além do ódio, do desejo de vingança que eles possam nutrir contra nós, naturalmente, devido a esses transtornos que já passamos antes, eles começam aqui a nos influenciar através desses nossos desejos, dessas falhas, dessas escorregadas que a gente dá durante a nossa vida. Então é interessante a gente fazer essa comparação. É muito interessante, porque a Evelyn traz para nós, deixa eu virar a página aqui, ela traz para nós aqui um quadro que ela diz que é do Haroldo Dutra Dias, que é um grande companheiro nosso, né? E que são os 4 P's, onde nós escorregamos e aonde os companheirinhos pegam para nos influenciar e nos conduzir para os caminhos errados. É muito interessante a gente pensar nisso, porque a base, segundo o arcabouço da doutrina espírita, a base de todas as nossas falhas, os nossos erros, são o egoísmo e o orgulho.
Vocês não tinham pensado talvez nisso, mas essas duas palavrinhas, esses nossos dois vícios, são os causadores de todas as nossas faltas, as nossas falhas, os nossos escorregões, em todas as encarnações que já passamos e vem causando nesta também. Então é interessante a gente observar isso. Olha que bacana, do egoísmo e do orgulho vem a posse, o prazer, o poder e o prestígio. São os 4 P's. Olha que coisa bacana, como é que o Haroldo conseguiu sintetizar isso de forma tão objetiva, simples e profunda ao mesmo tempo. Olha que coisa interessante. Então, se você tem um desejo, alguém chegando aqui, se você tem um desejo, e aí, meus queridos, não acharam ainda a enquete aí? Pelo amor de Deus, vamos ver se a gente consegue lá. Eu também não estou conseguindo. Tá, vamos tentando aí. Às vezes vocês conseguem abrir aí. No computador está muito fácil, tá? Nessa lateralzinha aqui, que aparece aí na lateral direita, onde tem ali os nomes, né, de nós todos ali, ó, aparece lá no alto, ó, uma carinha com 8 participantes, o chat e a enquete, que são atividades. Aí você clicando em atividades, já vai aparecer a nossa enquete ali. Então, se vocês conseguem aí, vai ser bacana a gente arrumar mais essa ferramenta para nos servir aí no nosso ensino, tá bom? Não conseguirem, eu vou testar durante a semana, a gente experimenta na semana que vem, não tem problema não. Então, como eu ia dizendo, pensem bem, vocês têm, vou tirar o mouse aqui, vocês têm aí algo muito oculto, lá nas profundezas do seu ser, você está guardando ali um desejo que você não revelou. Nenhum de nós aqui encarnado sabe que você tem aquele desejo, aquela falta ou aquele escorregão no seu currículo. Então, pensem bem, relativo à posse, você tem um desejo muito profundo, um apego extremamente profundo às coisas que você tem, que você conquistou ou que você recebeu por herança de alguém. Vamos dizer que você recebeu por herança uma propriedade, uma casa, e você tem uma loucura por aquilo tão profunda que aquilo virou um apego, que é o seu escorregão na posse. E você faz qualquer coisa para manutenção daquela posse, daquela propriedade que você recebeu, demonstrando ali o seu materialismo, às vezes a sua avareza, porque se você não estiver precisando, você pode se desfazer e fazer muita coisa boa, não é? Enfim, o resumo que ela trouxe para nós é excelente, porque se a gente for pensar nisso, olha, nós escorregamos por orgulho, escorregamos por egoísmo, no prazer. Olha que coisa, o prazer exacerbado, a gula é um exemplo, o consumismo, gente, vamos pensar nisso. O quanto a gente gasta entrando num shopping, que agora nós temos aqui perto em Varginha, né? A gente entra numa loja qualquer, a gente entra num supermercado, e como a gente às vezes gasta exacerbadamente e sem necessidade. Às vezes você compra uma coisa que, nossa, está na promoção, vou comprar, mas você não precisava daquilo. Então, olha só onde a gente às vezes escorrega e os nossos irmãozinhos vão pegar, tá certo? O poder é algo que, vou dizer para vocês, talvez seja dos piores desses nossos 4 P's. Porque do poder vem a arbitrariedade, vem a ira, vem, como ele diz aqui, a prepotência, a arrogância, a violência. Então, olha que coisa interessante, a gente tem tido tantos exemplos de violência nessa nossa última passagem democrática no país, não temos? Olha só que coisa interessante. Tanto hoje em dia nós temos tanta intolerância, quase não estamos podendo falar nada. Qualquer lado está jogando pedra no outro, independentemente do que você pensa ou não. Então, olha que coisa mais louca que nós temos vivido. Isso tudo é a exacerbação de um dos nossos P's, que é o poder. Interessantíssimo também o prestígio. Olha que coisa, o prestígio está muito vinculado ao orgulho. Nós temos necessidade de afirmação, de ser mais bonito, mais magrinho, mais cheiroso, o cabelo mais bem arrumado, a sobrancelha de gaivota mais mexidinha, mais arrumadinha. Olha que coisa interessante. Um exibicionismo nas redes sociais. Tem gente que está lá fazendo as suas exibições e nem está se preocupando se aquilo vai ser importante ou não. Se você está ali abrindo a sua intimidade para pessoas que não havia necessidade de saberem daquelas coisas, tá certo?
Então, muito importante que a gente se lembre disso. Tá certo, meus irmãos? Olha lá, hein? Vamos adiante. Não estou jogando pedra em ninguém. Muito pelo contrário, todos estamos no mesmo barco. Tá? Então, olha que interessante. Nós, encarnados, emitimos os nossos pensamentos. Então, você vê, por exemplo, passando na rua, aquilo, você que gostaria de ter, sei lá, um celular novo. A pessoa passa utilizando aquele celular. No mesmo instante, você pensa, nossa, era esse que eu queria para mim. Os espíritos captam aquilo. Então, desta mesma forma, você manifesta os seus pés, os seus escorregões, e os espíritos captam aquele seu manifesto. E através daquilo ali, eles fazem uma sintonia mental, e através dessa sintonia mental, às vezes muito suave, imperceptível no início, eles vão entrando na nossa mente, vão dominando as nossas faculdades, os nossos pensamentos, e aí vão se tornando obsessores, talvez muito profundos, porque a obsessão passa, além da obsessão simples, pela fascinação e, ao final, pela possessão, quando a pessoa já está completamente entregue, dominada pelos espíritos. Os vínculos são tão profundos que o encarnado já não consegue mais, também o desencarnado, né? O obsediado não consegue mais se desvencilhar. Tá certo? Então, eu dei o exemplo das redes sociais para que a gente, assim, de uma forma também bastante rudimentar, bastante grosseira, possa entender um pouquinho o que seria esse fluido cósmico universal, em que todos nós estamos mergulhados, e é através dele que esses nossos pensamentos trafegam, e essas vontades trafegam. Então, é como se as grandes redes, as grandes mídias, fossem o fluido cósmico universal. Ali você manifesta, né, uma procura qualquer, e assim que você faz aquela sua pesquisa, instantaneamente todos que estão ali imersos naquele fluido cósmico universal, que são as redes sociais, vão saber que você gosta de comer camarões. Então aí começa a borbulhar nas suas redes propagandas de camarões os mais lindos possíveis. Então, as nossas falas, os nossos pensamentos, os nossos gostos, eles são captados pelos nossos irmãozinhos. E se esses pensamentos, essas manifestações, elas dão aso a uma sintonia negativa que eles possam fazer em cima de nós, aí sim nós vamos sendo paulatinamente conduzidos ao erro, conduzidos a fazer aquilo que a gente não gostaria, mas que eles nos influenciam, eles interferem, passam a interferir na nossa vontade para que a gente faça a vontade deles. Então, muito interessante que a gente pense nisso, tá certo? Nós vamos nos tornar simpáticos aos espíritos conforme o nosso pensamento. Então, olha que coisa interessante que a Evelyn deixa para nós aqui. Se nós, pelos nossos atos, pensamentos, pelo nosso tipo de vida, nos tornamos simpáticos a espíritos nobres, eles nos influenciarão positivamente, para o bem, para o amor, para a paz, para a alegria de viver, de crescer, de progredir. Mas se a gente, ao contrário, gera simpatia a espíritos negativos, viciosos, com todos os erros que nós também temos, então nós vamos gerar simpatia, porque nós temos as falhas, e aí o outro vai ser simpático a nós. Aí o que eles vão fazer? Vão nos influenciar negativamente, e a gente seguramente vai ficar perturbado e vai cair nas armadilhas deles. Vamos nos lembrar que a gente fala muito que a carne é fraca, não é isso, não. Não é isso. Nós estamos na matéria, é um veículo abençoado para que a gente melhore. Mas dizer que a carne é fraca simplesmente para justificar os nossos erros, não cola. Tá certo? Não cola. Primeiro porque as falhas são nossas e nós é que estamos permitindo que sejamos influenciados, que nós é que estamos abrindo as portas para que essas influências aconteçam. Tá bom? Então, o que vai surgir a partir daí? Abrimos a porta para uma influenciação, boa ou ruim. Essa influenciação é permanente, como diz aqui para nós o livro dos médiuns. E os que não se preocupam com os espíritos, ou nem mesmo creem na sua existência, estão expostos a ela como os outros.
e até mais do que os outros, por não disporem de meios de defesa. Então, nós que sabemos dessa existência da influenciação, temos, através da doutrina espírita, de tantos livros e ensinamentos, meios de defesa que nós possamos dispor para sairmos dessas armadilhas. Isso é muito importante. Seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair. Não é isso. O médium é um veículo para a comunicação, para a manifestação dos irmãos desencarnados. Mas não é só ele. Todos nós atraímos. Eles estão, os espíritos, amigos. Eu digo amigos porque podem ser amigos de fé e amigos de farra. Então, esses nossos amigos estão sempre do nosso lado. Eles nos acompanham constantemente. Se forem amigos de fé, amigos do bem, vão estar ali nos influenciando, nos intuindo, nos passando bons fluidos para que a gente consiga prosseguir a marcha no caminho certo. Ao contrário, irmãos de farra vão querer farra. Amigos de farra estarão ali esperando a oportunidade para te influenciar para alguma coisa errada que eles gostam, que eles queiram fazer, e que a gente, por nossa própria influência, aliás, por nossa própria abertura e sintonia, vamos permitir que isso aconteça. Tá certo? Então, muito, muito, muito cuidado com isso. A Evelyn deixa alguns exemplos aqui. Ó. Por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso. Inspirarão a alguém a ideia de passar por tal lugar. Então, eles vão conduzindo a gente. Aí você vai encontrar com aquela pessoa de alguma maneira. Esse homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, é onde nós podemos sair. Eles provocam o encontro seu com um desafeto, que uma hora qualquer está ali doido para te pegar numa emboscada. Então, eles induzem você, talvez, a mudar o seu caminho para que você caia naquela emboscada. Para eles, é motivo de satisfação. Vão fazer você perder a chance reencarnatória. Vão fazer você desencarnar antes da hora, para que você perca essa oportunidade de crescimento. Então, é necessário que a gente procure meios, mecanismos de nos protegermos disso. E o melhor deles, nós vamos ver já já, é o pensamento positivo, o pensamento no bem, e as ações boas, as ações de valor, que vão conservar e cultivar em nós as virtudes, tá certo? Muito importante que a gente pense com muito carinho em tudo que a gente vai fazer. Porque a influenciação, ela ocorre no nosso mundo mental. Os espíritos não pegam a sua mão para que você faça algo. Eles influenciam a sua mente para que você tenha raiva e aí sim você cometa uma agressão contra alguém por iniciativa sua, mas por influência deles. Então é interessante que a gente pense sempre nisso. O nosso mundo mental é muito grande, é extremamente amplo. Emmanuel nos ensina isso. É no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito, para o bem ou para o mal. É ali que se inicia a comunhão. Então, se a comunicação vai se dar para o bem ou para o mal, através do nosso campo mental, nós precisamos disciplinar esse nosso mundo mental para que ele funcione a nosso favor. Não podemos errar. Temos que tentar, vamos errar sim, mas temos que tentar errar pouco, o mínimo possível, tá? Lembrando sempre que quando um pensamento vem sugerido para nós, é como se a gente estivesse ouvindo uma voz. Lembra daqueles personagens da Disney que a gente via nos desenhos animados mais antigos, que tinha sido um lado, um personagem, um Pato Donald, do lado aqui, Capetinha, e do lado de cá, o Anjinho. Vocês se lembram dessas cenas? Isto é a materialização desta influência. Olha que coisa interessante, é como se ele estivesse ouvindo as vozes enquanto ele tinha que tomar uma determinada atitude. Então é muito importante que a gente pense nisso. Geralmente, o nosso primeiro pensamento é o nosso primeiro impulso. Então, os pensamentos nossos são aqueles primeiros. Eu vou fazer isso. Aí o anjinho vem e fala, não, pensa bem, olha só. Vamos raciocinar com calma. Se você fizer isso, como se fosse um jogo de xadrez, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, isso pode dar errado. Aí o outro vem e fala, vai lá, cara, mete bronca. É assim mesmo. Ele te deu uma fechada no trânsito, senta a mão na buzina, dá-lhe uma perseguição. Então, aí o que é que você vai fazer? Você vai ouvir as duas sugestões, às vezes.
E você vai tomar a sua decisão. Quem vai fazer a coisa certa ou a coisa errada é você. Não é o irmãozinho que está ali te assoprando posições para que você tome determinadas decisões, tá certo? Aí na imagem que a Evelyn passou para nós, eu achei muito bacaninha o trabalho dela. Ela traz não a personificação da Disney, mas ela traz ali uma moça, né, observando, precisava decidir, e está ali de um lado o espírito de rabinho e de asinha, e do outro lado o outro irmãozinho de asinhas de anjo. Então, interessante a gente se lembrar disso sempre, 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 tá? Existe a influenciação positiva, sim, e existe a influenciação negativa também. Então, é natural que a gente tenha esses dois trabalhos feitos na vida espiritual sobre nós aqui, porque nós não somos perfeitos ainda. Nós temos muitos erros, perdão, nós temos muitas coisas a acertar nesta nossa encarnação, para isso que nós viemos aqui, não viemos a passeio. Então é importante que a gente se lembre que não devemos dar asas para que essa obsessão se instale. Todos os espíritos que nós deixamos pelo caminho e que têm contas a acertar conosco, ainda não entenderam a necessidade do perdão, ainda não entenderam que nós temos outros mecanismos dentro da justiça divina para acertarmos essas contas, estarão por aí tentando nos influenciar, se vingar de nós. Então é importante que a gente lembre que eles querem nos prejudicar de alguma forma. A obsessão é uma dessas formas, porque eles vão ter amplo domínio, às vezes, sobre nós aqui encarnados. Amplo, muito grande. Deixa eu desligar essa campainha aqui. E esse domínio, ele pode chegar a uma condição de loucura, a uma condição de levar a pessoa a um suicídio, a cometer um crime grave, atroz, para que essa pessoa vá viver talvez o resto da sua encarnação na cadeia ou em outros sofrimentos, às vezes piores, tá certo? Então é muito importante que a gente se lembre disso, tá? Como eu disse para vocês, existe a obsessão simples, ela torna-se mais grave com a fascinação, onde o espírito já tem um domínio bem grande sobre o obsidiado, e depois vem a possessão, que é um caso bastante profundo desta influenciação, é uma obsessão já bastante aprofundada, onde o espírito obsessor, ele pratica os atos e faz com que o outro, o obsidiado, faça exatamente o que ele quer. Então, na possessão, o trabalho de desvencilhamento é muito grande, é muito mais complexo, é bastante difícil que a gente saia de um procedimento desse. Deixa eu ver se se manifestaram aqui de alguma maneira. Ninguém achou a enquete ainda? Mas tudo bem. Vamos prosseguindo aqui. Eu também não encontrei. Aí eu vou pegar os caminhos ali. Mas queria que vocês se manifestassem aí, gente, para mim. Eu tinha colocado na enquete, deixa eu copiar aqui. Se os espíritos nos influenciam, sim ou não, tá? Era uma das primeiras perguntas. E a outra que eu queria fazer para vocês é se eles nos influenciam porque são invisíveis, porque nós damos abertura, porque são mais fortes, por estarem desencarnados, nenhuma dessas ou todas essas. Então é mais ou menos por aí que a gente ia trabalhar com vocês hoje. Mas não há problema não. Depois eu passo para vocês, estou fechando aqui a janela da enquete, deixando aberto aqui só o chat, tá? Meus queridos, então vamos indo bem aí? Podemos prosseguir? O que vocês acham? Me avisa aí, me dá um ok, porque eu estou falando aqui sozinho e eu não sei ainda o que pode ser feito. Mas voltando aí ao tópico da possessão, é bacana a gente entender o seguinte, a influência pode ser tão profunda do obsessor sobre o obsediado, estando aqui encarnado como nós, que essa obsessão, entrando pelo campo mental, ela pode ser de tal forma agressiva, de tal forma profunda, que ela chega a afetar o corpo físico. Chega a afetar o corpo físico, e a pessoa adoece, a pessoa sente males profundos que ela não tinha, não possuía. Então, muito perigoso que a gente sofra esta influenciação. É muito necessário que a gente se cuide do nosso campo mental,
primeiramente, com bons pensamentos, fazer aquela limpeza mental, para que não tenhamos condição de dar essa abertura para os amiguinhos nos influenciarem. Tá certo? Muito importante. Aí, numa chargezinha que ela deixou para nós aí, o Espírito esclarecedor ensina para o aprendiz que, para socorrer o Silva, que estava sendo influenciado, não era por força do obsessor, era porque o Silva não abandonava os seus vícios. Então, é importante isso, tá? Então, se você tem os vícios, se você tem as suas falhas, todos nós temos, não estou aqui apontando para ninguém, precisamos melhorar, precisamos reverter essa nossa dependência de uma ou de outra falha que nos levam a cometer os erros. E aí os irmãozinhos pegam a gente nessas nossas falhas, potencializam essa falha, então eles vão te incentivando a fazer mais e mais e mais aquilo, e a partir deste ponto, você vira uma presa fácil para eles. Tá certo? Então é muito interessante que a gente entenda. Os bons espíritos só nos influenciam em boas ideias. Tá? Só coisas boas. Então, cabe a gente distinguir isso. Se você está recebendo uma influência boa, observe, que você vai ver que aquela resposta ao que você pensou em fazer, que veio aquela intuição na sua mente para tomar determinada decisão, ela geralmente é uma decisão coerente, é uma decisão sensata, uma decisão que vai ter um resultado bom, um resultado positivo, tá? É uma decisão que vai te fazer bem, que você vai se sentir bem tomando aquela decisão. Então, essas são influências que a gente recebe positivamente, tá? Os outros irmãozinhos, eles nos fazem sofrer, nos induzem a praticar o mal, não porque eles vão melhorar, e essa é a questão 465, mas para fazer a gente sofrer com eles. Então, olha que interessante, eles estão sofrendo pelo ódio, pelo rancor que eles mantêm contra nós. Então, eles estão, às vezes, nos vendo felizes numa encarnação nova, tendo uma nova oportunidade, conseguindo vencer as nossas falhas. Aí eles pensam assim, não posso deixar que ele consiga. Porque se eu estou sofrendo, ele tem que sofrer também. Então é por isso que eles nos induzem ao mal, para que a gente sofra, continue sofrendo, como eles estão sofrendo, eles que ainda não perceberam que é possível parar de sofrer fazendo o bem. Então é muito interessante isso. Não diminui o sofrimento deles, mas pela inveja que eles sentem, é importante para eles fazer isso, para que eles se sintam melhores fazendo a gente sofrer, tá? Vamos lá, gente, manifesta alguma coisa para nós aí, tá? As influências negativas, a Evelyn pergunta para nós aqui, é possível que a gente as neutralize? Sim, sim, a doutrina nos indica uma receita simples e infalível, como ela diz aqui, a prática do bem e a fé em Deus. Olha que coisa boa. Muito bom isso. E é simples de fazer. Realmente simples de fazer. Você vai se dedicar ao bem, a fazer o bem às pessoas. Vá trabalhar no bem. Seja voluntário em alguma obra que esteja praticando a caridade, desprendida aquela caridade verdadeira. Faça o bem. Fazendo o bem e não se afastando de Deus, tendo fé que Deus está olhando por nós, com certeza você vai se iluminar ao ponto de os outros irmãozinhos menos iluminados não chegarem. As influências não chegam até nós. Porque você estará trabalhando, praticando a caridade, e vejam só que coisa interessante. Você está fazendo bem para uma pessoa que você nunca viu e ela também não te conhece. Mas a gratidão que ela vai sentir ao receber aquela sua prática do bem vai lhe fazer muito bem. Você vai receber uma energia positiva muito boa de uma pessoa que às vezes estava num sofrimento muito grande, você deu a ela um conforto, uma roupa, ou um calçado, ou um prato de sopa. Isso vai fazer bem para ela, e ela se sentindo bem, ela vai ficar agradecida. E essa gratidão que a gente recebe de volta em forma de bons fluidos, vai também nos fazer um bem muito profundo. Então é muitíssimo importante que a gente lembre dessa receita que a doutrina espírita tem para nós. Pratiquemos o bem, caridade sincera, desprendida, e tenhamos fé em Deus, porque Ele jamais nos abandona.
Lá na questão número 1, Kardec tem a resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Infinitamente justo e bom. Então ele vai nos ajudar sempre, se nós crermos nele e fizermos o que ele espera de nós. Então é importante que a gente se lembre disso. Se estivermos no caminho do bem, a maldade não nos alcança. E aí sim nós vamos conseguir neutralizar essas influências negativas que estão por aí a nos fazer o mal. Tá certo, meus queridos? Nós estamos encerrando a matéria de hoje e temos aqueles vídeos que a Evelyn passou e eu consegui localizá-los no YouTube e assisti todos eles. São 6, eu acho, todos os pequenos vídeos, é uma microsérie excelente. Eu sugiro a vocês que procurem, vocês coloquem lá, Sozinho, Vídeo Espírita, e vocês vão achar essa sequência lá. Ela colocou aqui 6 partes, mas acho que são 6 ou 7, agora me perdi aqui, não sei se 6 ou se 7, mas são ótimas explicações, muito bacana, lá tem várias passagens de influência, de neutralização dessas influências, muito instrutivo, muito bacana, e são vídeos pequenininhos, de 11, 15, 20 minutos, que dá para vocês assistirem rapidamente aí, de forma bastante instrutiva, bastante didática. Tá bom, meus queridos? Dúvidas? Alguma dúvida aí? A gente encerra o nosso trabalho com vocês hoje. Ficou algo aí a ser tratado ainda? A prática do bem e a fé em Deus. Orai e vigiai, bons pensamentos e bom senso. Exatamente isso, dona Helena, exatamente isso. Então, as nossas casas espíritas estão aí abarrotadas de coisa para ser feita. Tem muita coisa para trabalhar nas nossas casas espíritas. Vou dar um pequeno exemplo para vocês, que talvez nas casas de vocês, eu espero que não seja assim, mas um pequeno exemplo. Todos querem ser famosos dentro da casa espírita. Olha aí a vaidade, ó, o sentimento aí de vaidade atrapalhando aí a nossa presença. Mas, por exemplo, ninguém quer ser porteiro da casa espírita. Muitos não querem ser o atendente da biblioteca, ou aquela pessoa que entrega a água fluidificada, porque são tarefas menores aos olhos de quem está vendo, né? Mas não são, não. São tarefas muito valorizadas, muito valorosas para aqueles que as exercem com amor, com carinho, com dedicação. É muitíssimo importante que a gente tenha essas funções dentro da casa espírita. E as pessoas, às vezes, designadas para estas tarefas, não se sentem bem. Então, por eles não se sentirem bem, por esse mal-estar que a pessoa sente, por que eu sou porteiro? Eu podia estar fazendo palestra, eu podia estar lá dentro atendendo as pessoas, fazendo anotações de consultas, mas ele não se sentindo bem, ele já está atraindo algo negativo para ele, não é? Então, olha só como é interessante. Entrarmos na caridade, entrarmos na seara do bem, fazer o bem, não importa a tarefa que você vai exercer, faça com dedicação, faça com carinho, você estará gerando para você um bem-estar muito grande e recebendo em troca essa gratidão que eu acabei de dizer para vocês. É muito, muito importante isso. Tá? Qualquer atividade que a gente exerça dentro da seara do Cristo tem valor, muito valor, e Jesus está de olho em nós. Todo o tempo ele está de olho em nós. Nosso governador, nosso mestre maior, ele está sempre nos espreitando, está sempre de olho em nós. Então, praticando essas atividades do bem, praticando a caridade, sendo leal aos outros irmãos, né, na nossa caminhada, e com fé em Deus, nós vamos acender a nossa iluminação interna. Vamos iluminar o nosso organismo, o nosso espírito, e Jesus vai selecionar essas pessoas iluminadas para trabalhar com ele. As outras pessoas que ainda não se iluminaram vão precisar aprender essa iluminação. Mas quem já se iluminou pode ser arrebanhada por Jesus para outras tarefas mais importantes que ele precisa que sejam feitas. Então é importante que a gente se lembre disso também, tá? Ele está sempre de olho em nós, sempre nos intuindo, sempre nos ajudando. Tá bom, meus queridos? Então fica aqui a dica. Vamos sair da obsessão com essa instrução que nós estamos recebendo hoje, tá? E neutralizando as influências negativas sobre nós. Vamos assistir esses vídeos importantíssimos, a microsérie Sozinho. Vocês vão encontrar lá no YouTube. Eu achei hoje até relativamente fácil. Ponha Sozinho, Vídeos Espíritas. Você vai encontrar lá.
Assista, pega do primeiro ao último, vocês vão ver que bacana, porque na transmissão dela aqui, realmente não estava boa a imagem e o áudio, né? Porque perde muito na qualidade. Mas se vocês pegarem lá na fonte e assistirem, vocês vão ver que beleza, que maravilha que é. Tá bom? Vamos aproveitar a nossa passagem aqui e aprender bastante. Certo, meus queridos? Alguém aí para se manifestar de alguma maneira? Tá tudo bem? Certo? Algum assunto aí? Podemos encerrar? O que vocês me dizem? Deixa eu ver o grupo, se alguém falou algo aqui no grupo. ESD, ainda não. Duas chagas da humanidade. Isso aí. Muito bom, muito bom. Os 4 P's, né? Eu vou passar para vocês aqui a próxima aula nossa. Tá? Vai ser mediunidade e médium. Tá? É a aula da semana que vem. Acho muito bacana esses temas, porque a Evelyn tem feito um trabalho muito interessante aqui de compilação, né? Ela está compilando muito esses dados, trazendo para nós as coisas de uma maneira muito didática e muito completa. Então, muito bacana isso. Deixa eu ver quem falou algo aqui. Eliane, está tudo muito bem explicado. Gratidão. Eu que fico feliz de ter conseguido passar tanta coisa para vocês, além, né, do trabalho da Evelyn. Né? A gente vem aqui um pouco para completar, bater um papinho, ver com vocês aí o que seria necessário para a gente melhorar, não é verdade? Estamos às ordens, podemos encerrar então em paz, já que está tudo bem. Lembrando a vocês, não se esqueçam de assistir a microsérie, sozinho, tá? Também, ao final, aí, não se esqueçam de clicar no telefone em vermelho para sair da sala, para que a gravação se encerre e a gente edite o vídeo para vocês, tá bom? Bom, então vamos encerrando por aqui, agradecendo imensamente a participação de todos, uma alegria para nós do Grupo Espírita Guerreiro de Cristo estarmos aqui com vocês, muita satisfação em fazer esse trabalho com vocês, que nós possamos encerrar em paz, sob a proteção divina, todos tenham uma excelente semana, de muita alegria, de muito progresso, de muita serenidade, bons pensamentos para que a gente vença essas nossas dificuldades, tá certo? Fiquem todos com Deus, um beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.